Neste vídeo, uma breve biografia de Jacó Armínio, figura que inspirou a elaboração posterior da teologia arminiana. E você conhecerá também os 5 pontos do arminianismo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. É comum nos depararmos com pessoas se dizendo arminiana ou calvinista. Existem aquelas pessoas que se dizem cessacionistas, uma pessoa que não acredita que o Espírito Santo conceda dons espirituais à sua igreja nos dias de hoje. Outras se dizem continuistas, que seria alguém que acredita que todos os dons espirituais mencionados na Bíblia estão disponíveis hoje à igreja, bastando ter fé para recebê-los. As pessoas intermediárias acreditam que alguns dons continuam como eram no Novo Testamento, outros cessaram e outros continuam apenas em parte. O vídeo de hoje, portanto, é uma pequena introdução para que você compreenda esta antiga discussão entre arminianos e calvinistas. Jacó Armínio nasceu em Oud Walter, uma pequena cidade próxima de Utrecht, na Holanda, no dia 10 de outubro de 1560. Seu pai Armin Jacobs e sua mãe Engelge de Dordrecht eram procedentes de uma família de classe média. Enquanto Armínio era ainda uma criança, seu pai morreu. E ele, juntamente com um irmão e uma irmã, foi deixado aos cuidados de sua mãe viúva. Foi ele criado com extrema dificuldade, juntamente com seus irmãos. Quando os espanhóis invadiram a Holanda, a casa de Armínio foi destruída no ano de 1575. E nessa invasão, sua mãe, seu irmão e sua irmã foram vítimas da matança promovida pelos espanhóis. Após essa triste situação, um clérigo por nome Teodoro Aemilius, um homem piedoso e educação distinta e que residia em Utrecht, solidarizou-se com as adversidades da família de Armínio e logo se encarregou da educação da criança. Durante o período em que viveu sob a tutela do clérigo, Armínio exercitou traços de genialidade. Foi instruído nos elementos da ciência e, em particular, nos rudimentos das línguas latinas e grega. Dedicou-se ao serviço de Deus com profunda piedade e, com isso, procurou desenvolver uma espiritualidade, embora muito jovem, sendo um homem exemplar. Armínio foi recomendado para as autoridades municipais de Amsterdã como um jovem de grande promessa para o futuro. Foi para Genebra, sendo atraído principalmente pela reputação de Beza, que na época ministrava aulas naquela faculdade. Mas Armínio não permaneceu em Genebra por muito tempo, pois foi ofendido por alguns professores por defender o sistema dialético de Ramuz, em contraposição ao sistema aristotélico e à escolástica. Retirou-se para a Faculdade de Teologia da Universidade de Basileia, adquirindo ali uma boa reputação. A faculdade lhe ofereceu o título e o diploma de doutor,
Porém, recusando-se a receber esse título por ser muito jovem, veio mais tarde, com mais experiência, a aceitá-lo. Jacó Armínio se opôs com todas as suas forças a muitas das doutrinas e pressupostos do papado. Atacou também os pontos de vista peculiares de Calvino sobre a predestinação, a justificação e a punição dos hereges com a morte de forma magistral e popular. Por vezes, sua apresentação de pontos de vista diferentes diante dos argumentos calvinistas o colocou em sérios conflitos. Armínio recebeu um convite para ministrar teologia em Amsterdã, ocupando a cadeira de um célebre professor chamado Francis Junius, ministrante em Leyden. Assim, muitos dos ministros calvinistas protestaram violentamente contra a chamada a uma posição de tanta importância ocupada por alguém tão competente. Esses ministros calvinistas achavam que Armínio era extremamente heterodoxo em seus ensinamentos. Diante desse fato, os calvinistas tinham o apoio de Gomarus, professor influente de Leyden. Muitos relatórios ofensivos foram espalhados e os meios mais injustificáveis foram usados para atacar a reputação de Armínio perante o governo e as igrejas. Ele suportou os ataques com serenidade. Publicou uma declaração de sentimentos em 30 de outubro de 1608 perante os estados em uma assembleia em Haia, com a finalidade de expor a controvérsia entre ele e Gomarus e o seu pensamento sobre assuntos de religião e seus projetos sobre ela. Foi ordenado pastor no dia 27 de agosto de 1558. Ele foi o primeiro ministro a ser ordenado em Amsterdã. Já os demais foram consagrados fora dela. Ele pastoreou a igreja reformada em Amsterdã por aproximadamente 15 anos. Jacó Armínio, teólogo holandês, também chamado de Jacob Herman, ele viveu entre 1560 e 1609, era melhor conhecido pela forma latinizada de seu último nome, Arminius. Ainda que educado na tradição reformada, ele se inclinou para as doutrinas humanistas de Erasmo, porque tinha sérias dúvidas a respeito da graça soberana de Deus, como era ensinada pelos reformadores. Seus discípulos, chamados arminianos ou sectários de Armínios, disseminaram o ensino de seu mestre. Alguns anos depois da morte de Armínios, eles formularam sua doutrina em 5 pontos principais, conhecidos como os 5 pontos do arminianismo. Pelo fato de as igrejas dos Países Baixos, em comum com as principais igrejas protestantes da Europa, subscreverem as doutrinas reformadas da Bélgica e as confissões de Heidelberg, os arminianos resolveram fazer uma representação ao parlamento holandês. Este protesto contra a fé reformada, cuidadosamente escrito, foi submetido ao Estado da Holanda e, em 1618, um sínodo nacional da Igreja reuniu-se em Dort para examinar os ensinos de Armínios à luz das Escrituras. Depois de 154 calorosas sessões que consumiram 7 meses, os 5 pontos do arminianismo foram considerados contrários ao ensino das Escrituras e declarados heréticos. Ao mesmo tempo, os teólogos reafirmaram a posição sustentada pelos reformadores protestantes como consistente com as Escrituras e formularam aquilo que é hoje conhecido como os 5 pontos do calvinismo, em honra do grande teólogo francês João Calvino.
Os 5 pontos do arminianismo. Vontade livre. O primeiro ponto do arminianismo sustenta que o homem é dotado de vontade livre. Os reformadores reconhecem que o homem foi dotado de vontade livre, mas concordam com a tese de Lutero, defendida em sua obra A Escravidão da Vontade, de que o homem não está livre da escravidão a Satanás. Arminius acreditava que a queda do homem não foi total e sustentou que o homem restou bem suficientemente capaz de habilitá-lo a querer aceitar a Cristo como Salvador. 2. Eleição condicional. Arminius ensinava também que a eleição estava baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquele que deve crer. Em outras palavras, o ato de fé por parte do homem é a condição para ele ser eleito para a vida eterna, uma vez que Deus previu que ele exerceria livremente sua vontade num ato de volição positiva para com Cristo. Terceiro ponto: expiação universal. Conquanto a convicção posterior de Arminius fosse a de que Deus ama a todos, de que Cristo morreu por todos e de que o Pai não quer que ninguém se perca, ele e seus seguidores sustentam que a redenção, usada casualmente como sinônimo de expiação, é geral. Em outras palavras, a morte de Cristo oferece a Deus base para salvar a todos os homens. Contudo, cada homem deve exercer sua livre vontade para aceitar a Cristo. Quarto ponto: a graça pode ser impedida. O arminiano, em seguida, crê que uma vez que Deus quer que todos os homens sejam salvos, ele envia o seu Santo Espírito para atrair todos os homens a Cristo. Contudo, desde que o homem goza de vontade livre absoluta, ele pode resistir à vontade de Deus em relação à sua própria vida. A ordem arminiana sustenta que, primeiro, o homem exerce sua própria vontade e só depois nasce de novo. Ainda que o arminiano creia que Deus é onipotente, insiste em que a vontade de Deus em salvar todos os homens pode ser frustrada pela finita vontade do homem como indivíduo. Quinto ponto do arminianismo: o homem pode cair da graça. O quinto ponto do arminianismo é a consequência lógica das precedentes posições de seu sistema. O homem não pode continuar na salvação, a menos que continue a querer ser salvo.